as ruas de Minneapolis explodiram. Manifestações em massa, gás lacrimogênio nas esquinas, agentes federais cercados por multidões. O que começou como uma operação de fiscalização migratória se transformou em confronto direto entre autoridades federais e população civil. Não é um protesto isolado, é um padrão que se espalha por dezenas de cidades americanas simultaneamente. E no meio dessa turbulência interna, Washington acaba de congelar o processamento de vistos de imigrantes para 75 países. Tudo começou no dia 7 de janeiro de 2026. Renee Good, 37 anos, mãe de 3 filhos, foi baleada na cabeça por um agente do ICE em plena luz do dia, nas ruas de Minneapolis. A mulher acabara de deixar seu filho na escola. Segundo testemunhas, ela estava dentro de seu veículo quando o agente Jonathan Ross disparou. O Departamento de Segurança Interna alega que Good usou o carro como arma e que o agente agiu em legítima defesa. Vídeos capturados por moradores locais levantam questões sobre o uso de força letal. Uma semana depois, as ruas ainda ardem. Para compreender a magnitude do que está acontecendo, é preciso entender quem é o ICE. A sigla significa Imigração e Controle Aduaneiro, uma agência federal vinculada ao Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Criado após os ataques de 11 de setembro de 2001, o ICE não é polícia municipal. Não responde a prefeitos ou governadores. Quando o ICE entra em cena, o governo federal já considera o assunto uma questão de segurança nacional. As atribuições da agência cobrem 3 frentes estratégicas. Primeiro, o controle de imigração ilegal. Segundo, combate ao crime transnacional. Terceiro, operações contra tráfico humano. Ao contrário das forças policiais locais, o ICE opera com mandados federais, age de forma coordenada e, historicamente, executa suas operações com discrição. Horários calculados. Alvos pré-definidos. Quando há risco de resistência, apoio tático entra em campo. Mas desde o início de dezembro de 2025, esse perfil mudou radicalmente. No dia 1º de dezembro, o Departamento de Segurança Interna lançou a Operação Metro Surge. O alvo, Minneapolis e a região metropolitana das Cidades Gêmeas. De acordo com dados oficiais, mais de 2.000 agentes federais foram deslocados para Minnesota. Até o momento, as autoridades federais confirmam mais de 2.400 prisões desde o início da operação. Entre os detidos, segundo comunicados oficiais, estão indivíduos com condenações por crimes graves: agressão sexual contra menores, violência doméstica, associação com gangues, tráfico de drogas. O discurso federal é direto. Minneapolis é uma cidade santuário. Suas normativas locais protegem imigrantes ilegais, mesmo quando há ordens de deportação pendentes. O governo Trump argumenta que essas medidas criam zonas de refúgio para criminosos. A administração local acusa Washington de violar direitos constitucionais e de realizar prisões indiscriminadas. Advogados de imigração em Minneapolis relatam casos de pessoas sem antecedentes criminais sendo detidas durante compromissos de rotina com o próprio ICE. Um jovem de 20 anos, identificado apenas como Mubashir, afirma ter sido derrubado no chão e algemado por um agente mascarado que nunca se identificou. Ele é cidadão americano. A tensão nas ruas se intensificou rapidamente. Na noite de 13 de janeiro, centenas de manifestantes cercaram o Graduate by Hilton, hotel onde agentes do ICE estariam hospedados. Tambores, panelas, apitos alaranjados. O barulho ecoou por horas. A polícia universitária dispersou a multidão após meia-noite. 3 pessoas foram presas. Na sexta-feira anterior, pelo menos 29 manifestantes foram detidos em outro protesto semelhante. A mesma cena se repetiu em hotéis de outras cidades: Hartford, Austin, Boston, Filadélfia. Enquanto isso, o governo federal reagiu com força. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, anunciou o envio de centenas de agentes adicionais. Gás lacrimogênio foi liberado contra manifestantes que bloqueavam operações federais. Irritantes químicos foram disparados de veículos não identificados. Imagens que circulam nas redes mostram um homem esfregando neve nos olhos enquanto grita por ajuda após ser atingido por spray laranja disparado de um jipe federal. Em pelo menos 2 ocasiões, agentes em operação foram cercados por civis. Veículos federais tiveram rastreadores Apple AirTag
instalados por ativistas. A resposta local foi igualmente rápida. No dia 13 de janeiro, o estado de Minnesota, junto com as cidades de Minneapolis e Saint Paul, entrou com um processo judicial contra a administração Trump. A acusação: violação da primeira emenda e de outras proteções constitucionais. Segundo o procurador-geral de Minnesota, Keith Ellison, trata-se de uma invasão federal direcionada a um estado progressista. O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, exigiu publicamente a retirada imediata do ICE da cidade. Paralelamente, 6 procuradores do escritório federal em Minnesota renunciaram. O motivo: pressão de superiores em Washington para investigar possíveis ligações de Rennie Good com grupos ativistas, além da decisão de excluir autoridades estaduais e locais da investigação sobre sua morte. Mas a crise não se limita a Minneapolis. Relatos indicam protestos simultâneos em centenas de localidades nos últimos dias. Nova York, Los Angeles, Chicago, Portland, Washington, El Paso, Boston. Cartazes com os dizeres "Abolish ICE" e "End ICE Terrorism" se tornaram comuns. Em algumas manifestações, milhares de pessoas marcharam pelas ruas principais. Em outras, grupos menores bloquearam prédios federais. Estudantes realizaram walkouts em escolas de Saint Paul e marcharam até o Capitólio Estadual. Igrejas em áreas rurais de Minnesota cancelaram serviços presenciais e passaram a transmiti-los virtualmente devido à presença de agentes federais na região. E no meio dessa turbulência interna, Washington tomou uma decisão que amplia drasticamente o alcance de sua agenda restritiva. No dia 14 de janeiro de 2026, o Departamento de Estado anunciou o congelamento do processamento de vistos de imigrantes para 75 países. O congelamento entra em vigor no dia 21 de janeiro e permanecerá ativo indefinidamente. Segundo o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, a medida visa impedir a entrada de estrangeiros que poderiam se tornar um peso econômico para os Estados Unidos. A decisão afeta apenas vistos de imigrantes, destinados a pessoas que desejam viver permanentemente nos Estados Unidos. Vistos de turista, negócios e estudantes não foram incluídos. Ainda assim, o impacto é significativo. Analistas do Instituto Cato estimam que a medida bloqueará aproximadamente 315 mil imigrantes legais ao longo do próximo ano. Isso representa quase metade de todos os imigrantes legais que ingressam anualmente nos Estados Unidos. Washington justifica a decisão com base na chamada cláusula de peso econômico, uma disposição da lei de imigração que permite negar vistos a pessoas consideradas propensas a depender de assistência pública. O Departamento de Estado afirma que cidadãos desses países utilizam programas de assistência social em taxas inaceitáveis. Críticos apontam que a escolha dos países revela motivações estratégicas. Somália, por exemplo, ganhou atenção federal após um escândalo de fraude massiva em Minnesota, envolvendo programas de benefícios públicos. O caso Feeding Our Future revelou desvios de fundos destinados a programas de alimentação infantil. Investigadores federais alegam que a fraude foi facilitada por redes de imigrantes somalis em Minneapolis. O momento da decisão levanta questionamentos. 5 meses antes da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, Washington opta por congelar vistos de imigrantes de dezenas de países, incluindo Brasil e Colômbia. O debate institucional se intensificou. A administração federal afirma que manifestantes estão obstruindo operações legais e colocando agentes em risco. Pelo menos 11 manifestantes foram presos sob acusação de obstrução e agressão. O Departamento de Segurança Interna divulgou vídeos de suas operações tentando justificar o uso de força. Já os críticos apontam que a escolha de Minnesota, um estado com população de imigrantes ilegais relativamente baixa, revela motivações estratégicas. Por que a maior operação de fiscalização migratória da história dos Estados Unidos está acontecendo justamente em um estado democrata? Historicamente, situações de confronto entre autoridades federais e governos locais costumam escalar quando há indefinição de competências. Nos anos 60, durante a luta pelos direitos civis, o governo federal teve que enviar tropas para estados do Sul que se recusavam a cumprir decisões da Suprema Corte. A diferença agora é que a pressão vem da direção oposta. Estados progressistas resistem a diretrizes federais que consideram inconstitucionais.
Situações semelhantes já foram observadas em democracias ocidentais, quando forças estatais entram em choque direto com movimentos civis organizados, como ocorreu na França com os coletes amarelos em 2018 ou no Canadá com o Freedom Convoy em 2022. Quando protestos passam a desafiar diretamente uma agência federal, o problema deixa de ser local. Torna-se uma questão de autoridade institucional. Do ponto de vista estratégico, os vetores de risco são claros. Primeiro, há o risco de mobilização da Guarda Nacional em escala estadual, o que criaria uma situação inédita de forças estaduais potencialmente confrontando agentes federais. Segundo, o risco de paralisia institucional caso tribunais federais emitam ordens conflitantes ou se estados simplesmente se recusem a cooperar com operações federais. Terceiro, o risco de precedente. Se Minnesota conseguir resistir com sucesso às operações do ICE, outros estados democratas podem seguir o mesmo caminho, fragmentando a capacidade de execução federal. Quarto, o risco de escalada violenta. Cada novo confronto nas ruas aumenta a probabilidade de fatalidades adicionais, o que alimentaria um ciclo de protestos ainda mais intensos. No momento, a situação permanece volátil. A audiência judicial sobre o pedido de suspensão da Operação Metro Surge ocorreu na manhã de 14 de janeiro. O juiz federal não tomou decisão imediata. Enquanto isso, agentes federais continuam nas ruas. Manifestações seguem programadas para os próximos dias. Autoridades locais falam em resistência prolongada. Washington promete consequências para quem obstruir operações federais. As consequências práticas já são visíveis. No campo econômico, negócios locais em Minneapolis relatam queda no movimento devido à presença federal nas ruas. Trabalhadores imigrantes, mesmo os legalizados, evitam circular em determinados horários. Internacionalmente, o congelamento de vistos afeta milhares de famílias que aguardavam reunificação familiar. Empresas que dependem de mão de obra estrangeira qualificada enfrentam atrasos nos processos de contratação. No campo da segurança pública, a polícia local se vê dividida entre apoiar operações federais e responder às demandas da comunidade. Relatos de abordagens baseadas em perfil racial aumentaram. No campo institucional, a confiança entre níveis de governo desabou. Governadores de estados democratas observam Minnesota como teste para o que pode vir em suas próprias jurisdições. Crises internas testam a capacidade de resposta de qualquer potência. A escalada ou contenção depende dos próximos passos. Se o Tribunal Federal ordenar a suspensão da operação, o governo Trump terá que decidir entre recuar ou ignorar a ordem judicial, o que intensificaria ainda mais o confronto institucional. Se o tribunal permitir a continuidade, as manifestações tendem a crescer e se espalhar para novos estados. Se houver nova fatalidade envolvendo agentes federais e civis, a situação pode sair completamente do controle. Por enquanto, o cenário permanece em aberto. Enquanto as potências falam em estabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento no tabuleiro global surge um novo risco à vista. Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente.